Concurso dos Correios edital publicado. É uma oportunidade incrível e você pode ser aprovado nesse concurso. Mas neste vídeo eu vou te passar todas as informações que você precisa saber e dominar sobre o edital dos Correios. Galera, é um vídeo rápido, sem enrolação e direto ao ponto. Então vem comigo com a tela que eu quero te apresentar algumas informações. Então você precisa entender, primeiro ponto, que o edital dos Correios foi publicado. E o que que acontece? Aqui a gente tem algumas informações muito importantes. Por exemplo, a banca examinadora é a banca IBFC, uma banca que tem particularidades próprias de cobrança de prova. Então você precisa entender qual é o estilo dessa banca. Além disso, nós temos cargos para nível médio e nível superior. Ao todo, são 3.511 vagas. Além disso, as inscrições deste concurso vai do dia 10 de outubro até o dia 28 de outubro. Fique atento, você não pode perder as inscrições. Além disso, a prova já tem data definida e a prova vai acontecer dia 15 de dezembro de 2024. Remuneração inicial, Carlos, qual é? Cargo de nível médio, R$ 2.429,26. Cargo de nível superior, R$ 6.872,48. Isso é o salário inicial. Além disso, você tem os benefícios do cargo. Lembrando que essa remuneração, aliada aos benefícios, ela aumenta bastante. Por exemplo, o cargo de carteiro, que é o cargo de nível médio, a remuneração, somando todos os benefícios que porventura você possa ter, ela ultrapassa a casa dos R$ 5.000. Bora seguir? Galera, além disso, você precisa entender as etapas do concurso. O concurso público dos Correios ele foi dividido em prova objetiva e prova discursiva. Professor, tem prova discursiva para todos os cargos? Não, somente para o cargo de nível superior. Bora seguir? A prova objetiva ela foi dividida da seguinte forma. Nós temos 50 questões de múltipla escolha. Carlos, o que é isso? Questão de letra A, letra B, letra C e letra E. E letra D. Carlos, não tem a letra E? Não. São apenas 4 alternativas em cada questão. Isso é muito importante que você tenha conhecimento. Carlos, tem uma informação escondida aí no edital? Tem sim. Pontos por questão. Carlos, o que é isso? São os famosos pesos. Sério, Carlos? Tem isso na prova? Tem sim. Língua portuguesa, por exemplo, o peso é 2. Isso significa que um total de 15 questões, como é o caso dessa disciplina, ele vai ter um total de pontos de 30 pontos. Isso é muito importante. Além disso, você tem que atingir a pontuação mínima, que é de 12 pontos. Galera, traduzindo aqui para o cargo de nível médio, por exemplo, nós temos a disciplina de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta e ética e integridade. Atente-se à disciplina de língua portuguesa, porque ela tem o peso 2 na sua prova. Então, a gente viu as disciplinas do cargo de nível médio, que são 15 questões de língua portuguesa, mas nós temos aqui um peso 2. Nós temos a disciplina de matemática com 10 questões, noções de informática com 10, conhecimentos gerais com 10 e código de conduta e ética e integridade com 5 questões. Já para o cargo de nível superior, galera, nós temos também 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática, 10 de informática, 5 de ética e nós temos 20 questões de conhecimento específico. Cada cargo tem um conhecimento específico diferente. Por exemplo, o cargo de advogado, ele tem as disciplinas específicas dele. O cargo, por exemplo, de engenharia, ele tem as disciplinas específicas dele. O cargo de assistente social tem as disciplinas específicas dele. Então, cada cargo de nível superior, que é o chamado analista, ele vai ter disciplinas específicas próprias. Então, você que vai fazer para esse cargo, por exemplo, de advogado, você precisa adentrar no edital, procurar um edital verticalizado, por exemplo, vai em conteúdo programático e lá você vai identificar essa parte do conteúdo específico.
Galera, quanto aos locais de prova, o concurso dos Correios ele terá provas em mais de 300 cidades. Então você, no edital, também tem todas as cidades em que haverá prova. Basta acessar o edital, você também tem essa informação fácil e dinâmica. As provas em todos os estados da federação. Isso quer dizer que o quê? Que em todos os estados da federação a gente vai ter um local de prova do Correio, no mínimo. Bora seguir? Agora um ponto muito importante, vem para a tela comigo. Galera, olha só. Quando a gente fala em estudo para concurso dos Correios, a gente tem que entender como funciona a preparação para um estudo como esse. Talvez você já estuda para outros concursos e optou por fazer esse com o objetivo de fato ser aprovado nesse concurso. Ou talvez você está muito tempo parado e decidiu também fazer esse concurso. Ou talvez você busca de fato ser aprovado nesse concurso, acabou de terminar o ensino médio e está querendo fazer a prova do concurso dos Correios. Mas aqui eu quero dar alguns direcionamentos para você no que diz respeito a essa prova. Primeiro ponto, você precisa de um planejamento. O edital está publicado, a gente tem já a data da prova definida, que é dia 15 de dezembro, então você precisa se planejar até a prova. Ou seja, você precisa ver quantas horas você tem disponível para estudar, qual será a sua prioridade em cada assunto que você vai destinar energia. Por exemplo, nós temos aqui a disciplina de língua portuguesa, onde o peso é 2 pontos. Veja, eu tenho uma prioridade nessa disciplina, então eu preciso destinar o quê? Mais tempo nela. Vem para a tela comigo, pessoal. Veja só, então aqui eu tenho a importância de um bom planejamento de estudos. Um bom planejamento de estudos é fundamental nessa jornada, nessa reta final, rumo à sua aprovação. Então você precisa se organizar, você precisa estruturar. E um bom planejamento, ele é estruturado por meio de quê? Por meio de um cronograma. Carlos, como assim? O que é um cronograma? Eu estou começando os estudos agora. Um cronograma, ele naturalmente, ele diz o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Carlos, cita um exemplo prático? Sim. Vou estudar, por exemplo, língua portuguesa. No dia 12, eu vou estudar interpretação de texto. Depois de estudar interpretação de texto, eu vou revisar o que eu estudei. E depois disso, eu também vou resolver questões da banca sobre esse assunto. Um cronograma, ele vai te direcionar quanto a isso. Mas o planejamento, ele é maior. Ele é maior por quê? Porque você precisa também ter a sua regra de prioridades, ter tudo organizado. Onde você vai estudar? Em qual local da sua casa? Em qual horário você vai estar? De manhã, de tarde, de noite ou é de madrugada? Então isso tem que estar muito bem definido. Por isso, o primeiro passo, primeira dica para você é o planejamento. Segunda dica que eu tenho para te passar é sobre estratégias de estudo. Pessoal, não é simplesmente sentar e estudar. Existe algo que chama processo de aprendizagem. Isso quer dizer o quê? Ele traz e explica como o nosso cérebro funciona. Então, entendendo que existe um processo, eu entendo também que é o quê? Um passo a passo. Então, existe um passo a passo do estudo a ser feito. E é somente assim, com esse passo a passo, que você estuda de forma estratégica. Um dos elementos do processo de aprendizagem está a linguagem. A linguagem, ela diz muito respeito ao quê, pessoal? Vocês sabem me dizer? Linguagem está relacionada ao material que você está estudando. Pessoal, primeiro ponto, quando a gente fala de material, vem comigo. Primeiro ponto ao falar de material, você precisa de um material certo. Carlos, o que é material certo? É um material focado na banca, IBFC, e um material focado no concurso, e um material que já provou outros concurseiros nesse segmento. Concorda comigo? Então, essa é a primeira etapa. Segundo, preciso de um material que dialoga comigo. Você já pensou se você começar a estudar por um material que não conversa com você? Você faz a leitura daquele material, mas você não entende? Certamente você não vai colher os frutos e você rompe o processo de aprendizagem e você não vai conseguir aprender. Resultado disso, chega na hora da prova, você não consegue acertar a questão. Veja a importância do material e veja que não é simplesmente um material qualquer que você vai pegar aleatoriamente, chegar a estudar. Além disso, você precisa resolver provas anteriores. Eu preciso treinar por quê? Por meio de questões. Questões de quê? Da banca IBFC.
Pessoal, você que às vezes está começando agora no segmento dos concursos, existem várias bancas de concurso público. Eu tenho banca Sebrasp, eu tenho FGV, eu tenho FCC e tenho, por exemplo, a IBFC, que é a banca do concurso dos Correios. É uma banca, eu fiz milhares de questões nela aqui agora, antes de adentrar aqui, estudando também aqui para preparar um conteúdo para vocês, e nós identificamos o quê? Que existe um padrão. É uma banca que cobra determinados assuntos. Língua portuguesa, sabe o que vai cair na sua prova? Regras de crase. Vai cair na sua prova. Então veja, como você sabe disso, Carlos? Por meio de uma análise estatística. Então a gente se aprofunda na banca, a gente entende o que está sendo cobrado e a gente ter uma noção maior. Então o material direcionado é fundamental. Carlos, 2 dicas para me preparar para esse concurso. Primeira dica, planejamento. Segunda dica, você precisa de um material estratégico. Vem comigo para a tela. Pensando em um material estratégico que reúne tudo isso que eu falei aqui para vocês, nós temos o material do caderno mapeado. É um material que contempla todo o edital por meio de uma abordagem teórica do assunto e que tem tudo que você precisa saber para você mandar muito bem nessa prova. Mas não para por aí. Além desse material do caderno mapeado, nós temos também bônus exclusivos que nós fizemos especialmente para vocês que estão se preparando para o concurso do Correio. Primeiro bônus, vencendo a procrastinação. Você que está do outro lado, você certamente está procrastinando, começa algo, mas não termina. Então você vai ter uma aula, videoaula, com PDF, com professor público. Especialista nesse assunto que já foi aprovado no concurso do TJ São Paulo. E ele vai abordar esse assunto com você. Como você vai vencer a procrastinação? Além disso, eu, Carlos, vou dar uma aula para vocês sobre técnicas de chute. Eu vejo milhares de alunos que não sabem resolver questões. Eles chegam na hora da prova e eles chutam tudo a letra do nome dele. Por exemplo, tudo letra C de Carlos. Você não vai ter resultados positivos. Existem técnicas de eliminação para que você possa ter resultados positivos. Então, eu vou ensinar isso para você. Eu tenho mais de 15 anos de experiência nesse segmento e eu vou trazer todo o meu conhecimento para vocês no que diz respeito a isso. Além disso, nós temos o bônus. Nunca mais esqueça o que você estudou. Eu vou trabalhar com você a parte da memória, o processo de aprendizagem. Tudo que você precisa saber para o seu cérebro, de fato, aprender o que você estudou. Pessoal, é sério isso que eu estou falando. Veja só, a prova é em dezembro. Se você não entender como o seu cérebro funciona, como a sua memória funciona, o que você estudar hoje, você não vai lembrar dia 15. Você não lembra nem o que você tomou café da manhã 3 dias atrás. Como é que você vai lembrar o que você estudou hoje para dia 15 de dezembro, que é a data da prova? Então você precisa entender o passo a passo, como funciona o processo de aprendizagem. E eu vou dar esse curso exclusivo para você. Nunca demos em lugar nenhum, tá? Além disso, você vai ter acesso ao nosso edital verticalizado. A gente pega todo o edital, verticaliza ele, tem conteúdo programático, tem tudo lá. Para quê? Para te auxiliar. Você vai ver o que você tá bom, você vai ver o que você não tá. E esse acesso ao edital verticalizado vai te proporcionar uma noção do edital muito maior. E por fim, nós vamos disponibilizar para você o que eu acho que é fundamental para os estudos, que é um cronograma de estudos de 30 dias. Carlos, o que é isso, cronograma? Nós vamos pegar na sua mão e vamos ir com você durante 30 dias, falando, olha, dia 1 você vai estudar isso, dia 2 você vai estudar isso, dia 3 você vai estudar aquilo, até você vencer todo o edital. Carlos, mas em 30 dias eu vou vencer o edital antes, mas essa é a proposta. O edital do Correio é pequeno. Nós queremos que você vença o edital mais rápido para você fazer o quê? Revisitá-lo várias vezes. E você vai entender a importância desse processo de revisitar um assunto por meio do processo de aprendizagem. Como o seu cérebro funciona, como o seu cérebro aprende. Galera, vem comigo para a tela. Tudo isso aqui que eu te falei, tudo isso, está saindo por apenas 12 de 9,70. Pessoal, é barato demais. Galera, só o meu curso de processo de aprendizagem, ele é superior a R$ 300. O curso básico que eu tenho sobre processo de aprendizagem. Curso do Público, como vencer a procrastinação, superior a 300. Galera, a gente, de fato, destinou energia para vocês que estão se preparando para o concurso do Correio, para, de fato, apoiá-los rumo a essa jornada de aprovação.
Tá muito em conta. Esse valor eu não sei por quanto vai durar, é por tempo limitado. Mas, se você quer de fato fazer esse concurso público, se você quer de fato se comprometer, se você quer ser aprovado nesse concurso e o ano que vem se tornar um servidor público, eu te convido a depositar a sua confiança no Caderno Mapeado. Assim como nós fizemos no concurso do Banco do Brasil, da Caixa, do concurso do CNU, do concurso do INSS, nós vamos fazer com Correios. Hoje, nós somos a empresa que mais cresce no segmento e a empresa que mais aprova. Afinal, essa é a nossa missão, é aprovar você no seu concurso e fazer com que você chegue mais rápido rumo à aprovação. Veja só, aqui está um exemplo de um dos nossos aprovados do INSS. E você pode ter certeza de uma coisa. Vem para a tela comigo, tá comigo? Você vai ser o próximo aprovado no concurso do Correio. Mas depende de você. Vai depender da sua escolha. Veja, você precisa de planejamento e material certo. Planejamento estamos te dando, com cronograma. Material certo também, com caderno mapeado. Materiais de apoio também, com os nossos bônus. Agora está com você. Se você quiser de fato estudar de verdade, ter chances reais de ser aprovado nesse concurso, te convido a entrar para o time de aprovados do caderno mapeado e vem com a gente que a gente vai detonar nesse concurso, assim como nós fizemos com todos. Bora para cima, conta com a gente aqui. Abraço, tchau!